Índice de medo e ganância está em 68 hoje, sinalizando ganância nos mercados de criptomoedas. Essa leitura chega à medida que o Bitcoin e outros ativos importantes avançam com um apetite por risco renovado, embora os operadores permaneçam atentos às surpresas macroeconômicas. O índice não é um preditor de preço, mas pode influenciar o comportamento de entrada e saída. Ganância mais elevada costuma coincidir com negociações superlotadas e reversões mais abruptas, enquanto o medo pode frear os ralis. No curto prazo, o sentimento sugere otimismo cauteloso, com o Bitcoin e algumas altcoins sendo negociados em faixas estreitas, enquanto a liquidez permanece mista. Os investidores devem equilibrar a disposição de buscar impulso com controles de risco prudentes, e ficar atentos a mudanças nos dados macro, às expectativas de política ou às condições de liquidez que possam inverter o sentimento rapidamente. Os preços do Bitcoin recuaram para cerca de $119 mil hoje, à medida que os dados do CPI do ZEUA de julho mostraram um aumento modesto. Os dados destacaram uma inflação contida, ajudando a evitar mudanças abruptas na política do Fed e impulsionando ativos de risco, incluindo criptomoedas. O mercado acompanha a continuidade da estabilidade macro para sustentar uma recuperação mais ampla. No curto prazo, o BTC negocia dentro de uma faixa estreita. Está aproximadamente entre $117 mil e $121 mil, com volatilidade mais baixa em comparação com a semana passada. Se a inflação permanecer contida e as expectativas de juros se achatarem, compradores institucionais podem voltar, potencialmente impulsionando uma nova perna de alta. Por outro lado, um salto inesperado da inflação poderia reacender a volatilidade. No geral, o sentimento permanece cautelosamente positivo, mas o próximo movimento depende de sinais macro, liquidez e do ritmo de participação institucional. Bitmain está buscando uma rodada de financiamento colossal no valor de $24,5 bilhões, com a Sharplink expandindo reservas de Ethereum. A captação agressiva de recursos sinaliza uma corrida acirrada de instituições para garantir exposição ao Ethereum, provavelmente restringindo a liquidez disponível e impulsionando os preços do Ethereum para cima no curto prazo. Se for bem sucedida, a entrada de capital poderia acelerar a pressão de compra de Ethereum, apoiando uma recuperação mais ampla e atraindo mais investidores de grande porte para as criptomoedas. A medida também aumenta o potencial de maior volatilidade do mercado, à medida que marcos de financiamento são precificados e os investidores rotacionam para novos ativos para exposição. No curto prazo, espere fluxos de Ethereum acima do normal e movimentos impulsionados por manchetes. No médio prazo, mais instituições podem adotar Ethereum como ferramenta de tesouraria. No longo prazo, pode ocorrer uma mudança estrutural no financiamento de criptomoedas. Baleias de Ethereum adicionaram cerca de 946,6 milhões de dólares em ETH em uma única semana, impulsionando a atividade na blockchain e sustentando o rally além de níveis-chave. O aumento na compra por baleias reflete o interesse institucional crescente e a confiança no valor de longo prazo do ETH. Isso é especialmente verdadeiro, já que casos de uso de staking e DeFi atraem compradores maiores. A curto prazo, a demanda de baleias pode sustentar a resiliência dos preços e o impulso de alta. Também pode pressionar a oferta disponível. A médio prazo, a acumulação contínua pode atrair mais fluxos de entrada, fortalecendo um ciclo de alta. A longo prazo, desenvolvimentos macroeconômicos e clareza regulatória serão os mais importantes. Para os traders, a atividade de baleias é um forte sinal de demanda e um potencial impulsionador de volatilidade. Acompanhe métricas na blockchain e fluxos de fundos para medir a capacidade de sustento do movimento. CEO da Canary Capital, Steven McClurg, prevê que ETFs de XRP à vista podem superar ETFs de Ethereum, citando o perfil sem staking do XRP, a liderança de infraestrutura tradicional e a possível demanda institucional. A ideia poderia redefinir a alocação de ativos, ofereceria exposição regulamentada sem risco de staking. No curto prazo, isso poderia impulsionar o XRP à medida que o apetite por produtos cripto-regulamentados cresce. No médio prazo, mais registros de ETFs e fluxos de capital podem desviar recursos do Ethereum e de outros ativos. Isso poderia atenuar potencialmente a pressão sobre o preço do Ethereum. A longo prazo, lançamentos bem-sucedidos de ETFs de XRP poderiam ampliar o acesso e a liquidez, embora obstáculos regulatórios e a fragmentação do mercado possam retardar a adoção. Os traders devem monitorar o progresso dos ETFs e as atualizações regulatórias, pois tais produtos podem gerar fluxos reais de capital.
uma troca acalorada irrompeu depois que a Solana desafiou o Ethereum ao citar figuras de throughput da Nasdaq, desencadeando um debate entre cadeias sobre escalabilidade e desempenho no mundo real. A disputa destaca como os investidores pesam a eficiência da rede e a segurança econômica ao escolher onde alocar capital. No curto prazo, há movimento de preço modesto à medida que os mercados digerem a afirmação. No médio prazo, ganhos sustentados de throughput e o crescimento do ecossistema na Solana podem atrair capital, enquanto o Ethereum permanece como referência estável de segurança e atividade de desenvolvedores. No longo prazo, o debate destaca a infraestrutura em evolução dos mercados de criptomoedas e a importância do desempenho real da rede para uma adoção generalizada. A cautela permanece, já que o hype pode desaparecer, e os fundamentos importam mais com o tempo. Um novo relatório mapeia o crescente interesse institucional em restaking, delineando oportunidades para melhorar os rendimentos, mantendo os controles de risco. O restaking poderia desbloquear maior eficiência de capital para validadores e fundos, potencialmente impulsionando a economia de staking em diversas redes. Também traz à tona complexidades de custódia, slashing e governança que as instituições precisam gerenciar. Nos mercados, a narrativa do restaking poderia elevar os rendimentos de staking e apoiar a estabilidade de preços em ecossistemas de prova de participação. No curto prazo, os primeiros adotantes podem pilotar programas, gerando demanda incremental por ETH e outros ativos em staking. No médio prazo, uma adoção mais ampla poderia aprofundar a liquidez e reduzir a pressão de venda por parte dos validadores. No longo prazo, o restaking pode remodelar os modelos de segurança, dependendo da saúde da rede e da clareza regulatória. Cosmos Health divulgou a compra de Ethereum no valor de $1 milhão para sua estratégia de tesouraria, sinalizando uma gestão de riscos no estilo corporativo no espaço cripto. Essa medida reflete uma tendência crescente de empresas tratarem cripto como reserva estratégica e diversificarem seus ativos além de moedas fiat e títulos tradicionais. No curto prazo, isso apoia os preços do ETH à medida que a demanda por tesouraria entra no mercado. No médio prazo, alocações maiores do setor de saúde e de outros setores poderiam ampliar a base de investidores e impulsionar novos fluxos para ETH e protocolos relacionados. No longo prazo, tesourarias corporativas convencionais poderiam tornar-se um fator estabilizador significativo para os mercados de cripto se mais empresas seguirem o exemplo. Para os traders, a história sinaliza crescente liquidez on-chain e legitimidade cada vez maior das criptomoedas como ferramenta corporativa. A reamplia sua oferta institucional na Avalanche, com produtos de rendimento de resseguro e um programa de pontos de fidelidade. Isso visa atrair instituições que buscam rendimento e exposição com gestão de risco em ecossistemas multicadeia. A curto prazo, isso pode aumentar a liquidez e a confiança na Avalanche, possivelmente elevando os preços do AVAX, à medida que as instituições testam produtos estruturados. A médio prazo, a inovação de produtos pode atrair mais gestores de ativos para DeFi e estratégias entre cadeias, aumentando a atividade na blockchain e a formação de capital. A longo prazo, uma participação institucional mais robusta pode acelerar a maturação do ecossistema, embora a concorrência de outras cadeias permaneça intensa. Para traders, isso é um sinal de alta para a atividade mais ampla dos mercados de capitais na Avalanche, com o potencial de valorização vinculado à adoção real e aos controles de risco. VivoPower anunciou uma parceria com a Crypto.com para oferecer serviços de custódia de criptoativos, sinalizando um aumento do apetite corporativo por armazenamento seguro desses ativos. A colaboração pode ampliar a base de instituições que consideram criptoativos, reduzindo entraves e riscos por meio de soluções de custódia profissionais. No curto prazo, as notícias podem elevar a confiança e apoiar a demanda de compra por ativos de primeira linha, como Bitcoin e Ethereum. No médio prazo, mais empresas podem seguir o exemplo. Isso poderia impulsionar fluxos institucionais e a estabilidade de preços à medida que a infraestrutura de custódia amadurece. A longo prazo, uma custódia regulamentada e amplamente adotada poderia permitir que os criptoativos funcionem mais como ativos tradicionais. Isso ampliaria o acesso a fundos regulamentados e a planos de pensão. Para os operadores de mercado, parcerias de custódia reduzem o risco fiduciário e podem sustentar um ambiente de negociação mais estável. Remitix anunciou a data de lançamento beta da carteira Web3, com os recursos da pré-venda próximos de $18,7 milhões e próximas listagens em exchanges centralizadas. O projeto sinaliza maior atenção do varejo institucional à infraestrutura das carteiras e à integração, onboarding em Web3, potencialmente impulsionando mais atividade em carteiras e no DeFi.
No curto prazo, o timing do lançamento e as listagens em exchanges podem provocar movimento de preço positivo se as exchanges listadas gerarem liquidez. No médio prazo, uma carteira popular pode catalisar a adoção, aumentando a atividade on-chain e potencialmente elevando os volumes de transação e as taxas. A longo prazo, a adoção contínua pelos usuários depende da qualidade do produto, da segurança e do suporte ao ecossistema. Para os mercados, a Remitix demonstra financiamento contínuo e interesse em inovações na camada de carteiras, com viés positivo se o crescimento de usuários se traduzir em uso on-chain. Safety Shot, listada na Nasdaq, assegurou uma participação de 10% na receita da Let's Bonk.Fan, uma das plataformas proeminentes de lançamento de meme coins no Solana. Planeja adicionar $25 milhões em Bonk ao seu tesouro. O acordo sinaliza que as finanças tradicionais estão entrando em ativos de meme, potencialmente aumentando a liquidez e a credibilidade no espaço. No curto prazo, o Bonk pode ver suporte de preço devido à demanda e a parcerias estratégicas. O impulso do token Snorter pode ganhar força. No médio prazo, mais apoio corporativo pode fluir para ecossistemas de meme, aumentando a profundidade de mercado para os operadores. A longo prazo, memecoins permanecem altamente especulativas. A sustentabilidade depende da continuidade dos casos de uso e do sentimento do mercado. Para os mercados, isso é um desenvolvimento positivo para a liquidez e o interesse dos investidores, mas vem com risco elevado. Blue Origin agora aceita Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT e USDC para assentos de voos espaciais da New Shepard por meio da Shift4 Payments, permitindo que usuários de criptomoedas gastem criptomoedas de maneiras novas. O desenvolvimento ressalta a crescente adoção de pagamentos com criptomoedas e a aceitação de comerciantes convencionais. No curto prazo, um novo canal de demanda poderia impulsionar os preços, à medida que os compradores buscam exposição a casos de uso inovadores. No médio prazo, uma aceitação mais ampla por parte dos comerciantes poderia normalizar as criptomoedas como método de pagamento, apoiando uma demanda estável. No longo prazo, essa tendência pode atrair atenção institucional e integração entre mercados, potencialmente melhorando a liquidez e a confiabilidade dos ativos digitais. Para traders, isso sinaliza maior utilidade das criptomoedas e potencial de valorização decorrente de casos de uso no mundo real.